A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar hoje com vocês um estudo bíblico que tem por tema avivamento pessoal. Mas falaremos também de avivamento geral, avivamento coletivo. Seu significado remete a tornar mais vivo, animado, desperto e forte. É quando o Espírito de Deus traz nova vida ao coração. Nesse sentido, em especial neste avivamento mundial futuro, é preciso considerar o conceito de reforma espiritual geral, ou seja, mudança de vida, ânimo espiritual, vontade de ser instrumento de Deus, ordem nos cultos, cosmovisão bíblica e saudável, coerência, vida prática, testemunho pessoal e pregação das verdades bíblicas. Tudo isso está interligado como um pacote. Deus quer o seu povo mais ativo, intenso, despertado, vivo, nítido. Há uma necessidade de um reforço da fé em Deus pelos cristãos. Não há avivamento eclesiástico sem que haja cristãos genuinamente avivados. É desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Todo avivamento é marcado pela busca fervorosa, oração constante, jejum, leitura e prática da palavra. Tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida do cristão. O avivamento bíblico e genuíno gera uma restauração completa em todos os sentidos, em todas as áreas. Promove um renovo interior da pessoa. É importante o despertar de uma consciência sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada. Busque a Deus com um coração limpo e sincero. Fale as coisas para Deus em oração, com humildade e gratidão. É desejo do Senhor se relacionar com você na intimidade, no secreto, revelando-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Por que se contentar com cisternas rotas, quando se tem à disposição um manancial de águas vivas? Jeremias 2, 13. Por que se contentar com experiências espirituais gloriosas, mas que não foram suas? Você aprende com as experiências dos irmãos, pode fortalecer a sua fé, mas você precisa da sua própria experiência, pois vai te dar certeza absoluta que é Deus falando contigo. Muitas respostas estão ocultas porque você não perguntou diretamente para Deus. Se você perguntar com a intenção de obedecer e seguir à risca as suas orientações, Ele vai te responder. Falo para você, homem, mulher, jovem, enfim, você que acredita e que busca o avivamento e que entende que é uma necessidade urgente o avivamento. Não se assuste com mudanças, com as surpresas vindas da parte de Deus. Deus só tem coisas boas para os seus filhos. Nada acontece por acaso. Se Deus criou uma situação, preste atenção em tudo o que Ele quer te ensinar. O registro é bíblico, as provas estão diante dos teus olhos. A palavra avivamento pode ter sido banalizada pelo seu excesso de uso de maneira errônea. Contudo, assim como tantas outras virtudes de Deus, de nada adianta conhecer ou falar a respeito sem vivenciá-la, sem ver seus efeitos, repercutindo em bom testemunho. Repercutindo em bom testemunho. Se você anseia por mais do Senhor e deseja ter uma vida marcada pelo legítimo avivamento, Ele te diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Se a busca for sincera, do mais profundo da tua alma, é 100% de certeza que Deus te responde. Ele vai te responder se você perguntar para Ele. Só pode haver avivamento espiritual por meio de uma intervenção de Deus.
que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. Deus não vai invadir o coração de ninguém. De uma pessoa ou de um grupo ou de uma igreja que se volta para Deus na busca de mudanças indispensáveis para que a pessoa ou grupo experimente uma nova realidade espiritual, um despertar para as coisas de Deus. No Pentecostes, em Atos 2, cada apóstolo experimentou o avivamento espiritual de forma impactante, com evidências inegáveis de que eles passaram por uma transformação nas suas vidas, no seu comportamento e no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, é claro. Numa igreja cristã, torna-se necessário que os crentes sejam avivados espiritualmente. Não pode haver igreja cheia da presença de Deus se os seus membros não tiverem o avivamento espiritual nas suas vidas. Esse avivamento manifesta-se não apenas no interior dos templos, mas também em todos os lugares, no testemunho de vida que cada um demonstra no seu dia a dia, principalmente fora dos templos, na família, no casamento, no trabalho, na rua, no comércio, nas escolas. Falando em escolas, recentemente aconteceu um grande mover de Deus em uma escola nos Estados Unidos. Mover não é idêntico a avivamento, mas é bem semelhante. Então, foi em uma escola com tantos templos religiosos, Deus escolheu logo uma escola. Curioso, não? Pode ter certeza que tem um motivo e uma mensagem de Deus por meio desse fato, pois absolutamente nada acontece por acaso. Portanto, em ter sido em uma escola, eu tenho certeza que também não foi por acaso. Em toda parte, principalmente na proclamação do evangelho genuíno, no tempo presente, a mensagem de Deus é: arrependei-vos e crede no evangelho. Se volte para Deus, resgate os valores do reino de Deus, os valores bíblicos e cristãos. Essa é a mensagem. Um cristão consciente, com o coração avivado, não se conforma em ficar inerte, indiferente ou alheio diante da sua realidade espiritual e moral à sua volta. E no mundo em que vivemos, a humanidade está dominada pelo maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. A terra, a natureza geme, a sociedade está em desordem, a terra está sendo assolada pelo juízo, está prestes a entrar em um colapso total mundial. Vou ser franca, sincera e bem transparente em emitir aqui a minha opinião pessoal, lembrando que é apenas o meu ponto de vista, a forma que eu acredito. Eu penso que, antes de começar esse grandioso avivamento prometido por Deus, quase metade da população mundial vai descer à sepultura. Morte pela fome, pestes, terremotos, tsunamis, violência e desespero gerado nos corações por meio de intervenções malignas, ações de demônios na mente das pessoas. Pois a maior guerra do tempo presente é no campo das ideias, as ideologias demoníacas, as heresias. A sabedoria humana sem Deus é terrena, animal e diabólica. A sabedoria humana pura, sem Deus, ela é terrena, animal e diabólica, acaba sendo prejudicial. Portanto, a lógica do homem está escravizando a mente de muita gente. Todo aquele que tem o 666 na sua testa torna-se escravo do diabo. Tornou-se aquele que aceitou o número na sua testa. Tornou-se escravo do diabo. Inclusive, atualmente, Deus está julgando todos eles, todos que têm o 666 nas suas testas. Eles estão sendo julgados por Deus. Devemos buscar a Deus como um sedento vai atrás de um copo d'água. A sede é um apetite insistente que continua a informar-nos sobre nossa necessidade de água, sem a qual não sobreviveríamos. Assim sendo, em um sentido real, nenhum homem pode sobreviver sem Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Deus sonha em avivar o mundo e ninguém pode frustrar os sonhos de Deus.
Para Deus não há impossíveis. Deus tem o globo terrestre na palma das suas mãos, como se fosse uma bolinha de gude. Deus é grandioso demais. Refiro-me ao Deus vivo e verdadeiro, aquele que disse: haja luz e houve luz. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus dos nossos antepassados. O Deus da minha vida. O Deus do ministério Avivar de Irecê. Você acha que Deus está sonhando alto demais, quando Ele mesmo afirma que vai avivar o mundo? Ou você duvida que é Deus quem quer avivar? Acha que o diabo ia querer avivar a obra no meio dos anos? O que é que o diabo tem feito? Ele está matando a fé do povo por meio de heresias, misticismo, idolatria, mundanismo. Portanto, enquanto o diabo mata a fé do povo, Deus sonha em reacender a fé, avivar, restaurar, reorganizar, reconstruir a história do mundo. E, para isso, Deus convoca o seu povo, que são trigos de primeira qualidade. Os joios não serão usados por Deus nesta missão. Deus decidiu usar os vasos de honra, os trigos provados e aprovados por Ele. E Ele mesmo decidiu separar os dois grupos. A parte de barro não vai se unir com a parte de ferro dos pés da estátua em Daniel 2. Deus vai destruir a parte de ferro. O sistema todo será destruído pela pedra, que é o governo teocrático totalitário. E isso me faz crer que pode demorar o início, ou seja, pode demorar de chegar ao avivamento, mas uma vez chegando, ele se espalhará rapidamente. Sobre exatamente como vai começar, Deus já determinou e revelou os detalhes. Para não ser exaustiva e não precisar repetir aqui, se você quiser saber como se dará o início deste avivamento futuro, é só você assistir a parte final do vídeo, que tem por tema avivamentos que marcaram a história. É a parte da conclusão, o finalzinho do vídeo. A forma que Deus determinou é como está escrito naquele caderno apresentado na frente da câmera, no finalzinho do vídeo, que foi postado no dia 13/8/2021. Para concluir essa reflexão, gostaria de deixar aqui um recadinho para quem não crê nas promessas de Deus. Portanto, antes de falar, eu acho que você está sonhando alto demais, acreditando no impossível, esperando um avivamento que nunca vai chegar, com ambições perigosas e etc. Dá uma olhadinha lá no vídeo e veja o que Deus já determinou para acontecer no futuro. Vai acontecer exatamente como Deus determinou, porque Ele falou, Ele decidiu. Irecê, 21/3/2023. E que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde e te proteja.